it all for a fantasy. Is anybody gonna remember me? If I go tonight, I doubt the world will change. Oi Deus, aí sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nos vídeos de hoje, como vocês viram na preview, vai ser um vídeo elevando minha autoestima em casa. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal logo agora no início. No vídeo de hoje eu vou fazer algo que eu já queria fazer há muito tempo, que é colocar tranças no meu cabelo. Demorei um pouquinho, gente, porque eu sempre fico enrolando, sabe, pra poder colocar tranças no cabelo. Aí, em vez de eu comprar fibra pra poder deixar guardada pra trançar o cabelo, eu vou lá e compro creme novo. Mas dessa vez eu falei, não vou deixar passar, eu vou comprar a fibra e eu vou trançar o cabelo, e foi o que eu fiz. Eu comecei, gente, dividindo o meu cabelo, como vocês viram aí no início, eu mostrei as divisões, né, que eu fiz. Não ficou certinha, gente, porque eu fiz sozinha, sem auxílio de outro espelho, só mesmo com as vozes da minha cabeça dizendo que as linhas estavam certas. E quando eu fui comprar, gente, as fibras, eu comprei primeiro apenas um pacote, só que eu pensei, né, um pacote não vai dar pra minha cabeça, eu tenho muito cabelo, então eu vou ter que comprar outro pacote, e foi o que eu fiz, gente. Comprei outro pacote e acabou sendo o pacote de duas cores diferentes. Então o primeiro passo foi misturar ali as cores da fibra para poder ficar o mais harmônico possível. Não consegui, gente, mostrar o processo trançando o cabelo porque o celular tava descarregando muito rápido, mas aí eu já tinha feito as duas primeiras tranças e eu já tava sentindo a skin, sabe? E essa sou eu, uma semana depois de ter trançado o meu cabelo, né, mostrando o resultado pra vocês, gente. Essa trança durou nada mais nada menos do que 2 dias para ser concluída, porque eu comecei um pouco tarde, né, a trançar o cabelo. Então, gente, terminei tarde, mas pra eu conseguir descansar, eu fui lá, fiz a metade e depois eu fiz o restante da cabeça que ficou faltando, e esse foi o resultado. Eu escolhi fazer, gente, uma trança no tamanho mais médio, nem muito fina, também nem muito grossa. E sim, gente, a trança foi longa, porque foi o que eu queria, até pra eu me sentir um pouco diferente. E sim, gente, eu amei esse resultado. E aí chegou o momento, gente, que eu mais estava esperando, que era fazer essa sobrancelha. Gente, tinha quase um mês que eu não fazia minha sobrancelha. Se não, mais de um mês, né? E eu tô com a sobrancelha meio reptiliana, gente. Eu acho que eu tô ficando com dermatite na sobrancelha. E aí ela tá soltando aquelas pelezinhas que parecem caspas. E eu já não sei mais o que fazer. Mas bora pro processo, né, e fazer a sobrancelha. Eu comecei, gente, higienizando ela, tá? Eu utilizei um algodãozinho primeiro com água, molhei as sobrancelhas e depois eu vim com sabão fazendo ali a limpeza, tá? E uma esfoliação também, porque fazer, gente, com esses pincelzinhos de sobrancelha é ótimo pra isso. E aí eu já fiz a preparação das marcações. Não consegui mostrar porque o celular descarregou, gente, então eu tive que gravar da onde eu parei e, pasmem, ele descarrega de novo lá na frente, tá? E aí eu fiz as marcações e fui ali tirando só o excesso, gente, dos risquinhos que ficou pra dentro da sobrancelha. E chegou a parte de consertar os cílios com vocês. Pois é, eu tinha feito no dia anterior junto com as sobrancelhas, inclusive esse foi o resultado. Passei uma rena bem fraquinha, só pra, sabe, fingir que tem alguma coisa ali. Porém, os cílios ficou mais ou menos, gente. Começou a saltar no dia seguinte. Essa foi a cola que eu usei, tá, gente? E aí eu coloquei ali na tampinha mesmo do Dapping, que eu uso pra poder fazer a sobrancelha. Esse foi os itens que eu utilizei também, como escovinha de cílios. Usei também uma pontinha de palito e usei uma pinça, tá? Eu tinha feito o método de look francês, que é aquele método de colocar por baixo dos cílios. Porém, gente, eu fiquei lacrimejando muito. E quando eu dormi de sábado pra domingo, eu mexi muito no olho, sabe? Eu cocei o olho durante o sono, então isso acabou atrapalhando o processo dos cílios ficar ali grudado, né? Então eu já vi que pra mim esse método não dá, tem que ser uma cola muito boa. E aí, gente, eu fui colocando, né, um pouco de cola, esperava um tempinho e eu ia lá pressionando com a mão mesmo, porque eu tava sem paciência até de pressionar com a pinça. Mas vocês vão ver que isso aí foi apenas uma tentativa, porque os cílios ainda assim ficou, sabe, soltando, porque eu tava lacrimejando demais, gente. Eu tenho que entender que não dá pra colocar cílios dessa forma. Mas, gente, a esperança é a última que morre, né? E aí eu fiz, né, o trabalho de tirar os cílios, tá? Tirei, desgrudei com a cola.
fiz todo o trabalho que eu tinha feito no dia anterior, de colar tudo certinho, pra poder eu recolar. Pois é, mas vocês vão ver também que não vai dar certo e que eu vou aplicar de outra forma. E aí, gente, eu fui tirando esses cílios com um auxílio de algodão molhado com água, tá? Não passei nenhum tipo de removedor específico, nem nada. Foi apenas o algodão e a água que eu fui passando ali bem rente onde eu apliquei a cola e fui puxando, né, com a ajuda da mão. E aqui, gente, é quando começa a minha tentativa de fazer esses cílios dar certo, tá? Eu fui colocando a cola nos cílios primeiro e depois eu vim aplicando embaixo, né, dos meus cílios. Porque dessa forma foi a forma que eu fiz, né? Eu vi 500 mil tutoriais no YouTube pra chegar na hora de eu fazer, meu olho lacrimejar muito e não dar certo, tá? E aí eu fui tentando, gente, eu fui tentar, mas só que realmente não deu. E aí eu apliquei, deixei secar um pouquinho, tá? Porque essa cola, ela seca muito rápido, é questão de tipo 30 segundos. E aí eu fui aplicando. Eu não sei se meu olho ele já tava irritado de eu tentar demais, né? Porque, né, eu sei que essas coisas tem que dar ali um descanso, porque querendo ou não é o olho, gente. Qualquer coisa de errado a gente fica cega. Então eu realmente tentei, mas quando eu vi que tava lacrimejando demais, os cílios não tava querendo ficar colado, as lágrimas já estavam invadindo os cílios já não tava ficando mais nada no lugar. E aí eu já tava entrando em desespero, gente. Eu fiquei com grande medo de ficar cega, tá? Então eu tirei e apliquei de outra forma, porque realmente desse jeito não ia dar pra continuar. E todo o problema, gente, estava apenas na pontinha da frente. Então eu decidi tirar e aplicar por cima, né, como se fossem os cílios normal que a gente cola ali pra maquiagem, que eu achei a forma mais fácil de colar. Fica da mesma forma? Não fica. Realmente, colado por baixo fica com um efeito muito mais natural do que quando a gente cola por cima. Porém, foi o jeito que eu achei de ficar com os cílios, pelo menos por mais um dia. E sim, gente, isso foi questão de um dia pro outro, tá? E aí já foi chegando gente também, conversando dentro de casa, e eu já fui ficando mais agoniada ainda, porque meu olho tava lacrimejando, os cílios não tava querendo ficar colado no lugar. Então, mesmo não ficando do jeito que eu queria que ficasse, que era colado por baixo, pra ficar com um efeito bem mais natural, ainda assim eu gostei do resultado que ficou, tá? E já dando spoiler, não ficou os dois lados iguaizinhos, tá? Ficou um lado diferente do outro, porque eu acabei também danificando uma ponta de um dos cílios nesse processo de cola e tira. E aí, gente, eu apliquei um pouco de cola, tá? Na parte de baixo dos cílios postiços e grudei os meus cílios nesses cílios aí. E esse foi o resultado depois de 50 mil tentativas. Confesso que não ficou do jeito que eu queria, mas ficou melhor do que eu esperava. E finalmente chega na última parte dessa sessão de autocuidado. Eu usei acetona, algodão, palito, lixa e também essa base bomba que eu comprei justamente para poder fazer o cuidado das minhas unhas. Eu já tinha até compartilhado no Instagram que eu tava no processo de recuperamento das minhas unhas, porque a mão que eu faço treinamento, né, das minhas unhas, que é a mão esquerda, ela ficou com as unhas um pouco prejudicada, porque eu não tive atenção na hora de remover, né, o restante de gel que tinha na unha. Então eu acabei lixando demais e minha unha ficou com a parte da frente muito para baixo, uma unha muito fina e o restante da unha maiorzinho, né? Então eu tava fazendo esse processo de recuperação das minhas unhas. E eu até deixei avisado no Instagram que eu ia começar a compartilhar isso apenas lá. Porém, como eu já tava aqui trazendo, né, essa rotina de autocuidado, eu resolvi trazer pra cá também pro YouTube. E aí eu comecei lixando, gente, as unhas. Na verdade, eu tirei, né, o esmalte. Depois de remover o esmalte, eu fiz ali a limpeza com palitinho. Tirei toda a sujeira que fica embaixo das unhas. E aí sim eu vim lixando as unhas. Não fiz cutícula, tá, nesse vídeo. Eu realmente fiz ali uma manutenção apenas do tamanho da unha, porque eu tô deixando a parte que tá bem fininha crescer, pra eu ir cortando ela, pra eu de fato decidir depois o que é que eu vou fazer realmente nas minhas unhas. Mas como eu pensei, né, antes de eu estragar minhas unhas do que eu estar estragando as unhas das minhas clientes. Então, gente, eu até dei uma atrasada, mas
na questão de trazer esse serviço, né, até para eu poder não estar fazendo cagada na unha dos outros. E aí eu decidi aplicar um pouco de hidratante nas unhas, né, passei nas mãos também, fiz uma massagenzinha nas cutículas para poder deixarem elas bem hidratadas e depois eu já vim aplicando a base por cima. E esse foi a sessão de autocuidado com as unhas das mãos. E esse é o resultado que tá passando aí pra vocês. E logo em seguida a gente vim fazer as minhas unhas dos pés, tá? Eu fui ali lixando a unha e aplicando hidratante também nos meus pés. Porque da mesma forma que eu fiz a unha da mão, eu também fiz as unhas dos pés. Porém, as unhas dos pés foi mais ou menos ali manter a hidratação. E como tinha também uma das unhas dos meus pés que ficou quebrada, pontinho, eu aproveitei para dar essa lixada e manter também esse cuidado. E esse foi o resultado.